Olá, seja bem-vindo à nossa aula número 28 da 14ª semana. Grammar in Action. Grammar in Action. Relative Pronouns. Hoje, pessoal, nós vamos falar dos pronomes relativos, pronomes que ligam uma ideia à outra. Liga duas orações, ok? Então, vou colocar aqui na minha tela as 3 palavras principais da nossa aula de hoje para que nós possamos entender melhor, ok? Vamos começar falando do pronome relativo where. How to use the relative where. Como usar o pronome relativo where? Meninos e meninas, observe que nós já sabemos que a palavra where significa onde. Agora, aqui na caixa azul, acompanhem comigo. We use where, respondendo à pergunta ao lado, nós usamos a palavra where to talk about places, para falar sobre lugares. Beleza, até aqui todo mundo já domina. Exemplo, I know where, eu sei onde, ok? I know where, eu sei onde. She lives in São Paulo, onde ela mora em São Paulo. Então, vocês podem observar atentamente o que? Que eu sei, certo? Eu sei o quê? Onde ela mora. E ela mora em São Paulo. Esta é a informação da primeira exemplificação. Então, meninos e meninas, vocês podem observar aqui atentamente que a palavra where, ela ligou, certo? Ela ligou a primeira parte da oração, I know, eu sei, a segunda parte, she lives em São Paulo. Mas por que eu usei a palavra where? Porque a referência aqui é com relação a uma cidade ou estado, São Paulo. Por isso mesmo eu usei a palavra where, que significa onde. Até aqui tranquilo? Tranquilo, que bom. Agora nós vamos entender como usar a palavra who, porque eu tenho uma perguntinha. How to use the relative who? Nós todos sabemos, eu sei, você sabe, todo mundo sabe, I know, you know, everybody knows that the word who means quem. Que a palavra who significa quem. E quando e como nós usamos a palavra who? Vamos lá então. We use who, nós usamos a palavra who to talk about people, para falar sobre pessoas. Eu sei que a palavra people significa pessoas. Então, até aqui, quando eu quero fazer uma relação entre lugares, que envolve lugar, eu uso a palavra where. Quando envolve pessoa, eu uso a palavra who. Dito isso, vamos ao exemplo. I know the girl, eu conheço a menina, who lives in São Paulo. Eu conheço a menina que mora em São Paulo. Mesmo eu tendo aqui praticamente a mesma frase, pessoal, certo? Lives em São Paulo, eu tenho uma ideia diferente, porque agora a palavra who substitui girl, que é menina. Então, por isso, eu digo para você de novo, eu tenho o seguinte, eu tenho aqui, vou até puxar a setinha, eu tenho a palavra who, certo? Substituindo girl, e que começa uma oração aqui a seguir, ok? I know the girl, eu conheço a menina, este girl aqui, né? Pode substituir a palavra who no início desta frase, ó, she lives em São Paulo. Who lives em São Paulo? Então, fique atento a este exemplo. Agora, nós vamos trabalhar a próxima ideia, que é usando a palavra which. How to use the relative which. Como usar o relativo which. Como usar a palavra which. Which, meninos e meninas da Helena Kemper, significa que, certo? E normalmente nós usamos a palavra which, vou até destacar aqui para você, quando nós estivermos falando sobre animais, animals, and things, animais e coisas. Por isso eu uso a palavra which, que significa que. O carro, observe atentamente aqui, que eu tenho até uma vírgula. Which was parked here was stolen. O carro que foi ou que estava
estacionado, porque a palavra parked significa estacionar, ok? Que estava estacionado aqui, was stolen, foi roubado. Então, vocês podem observar que a palavra which está fazendo uma referência a um termo anterior, assim como a palavra who e assim como a palavra where também refere-se a um termo anterior na frase. Vocês podem observar nestes exemplos aí dados, tudo bem? Vamos agora para a próxima página. Exercício number 1. Read the sentences and complete with who, which or where. Então, nós vamos ler as sentenças, certo? E vamos completar com as palavras que estão aqui na sua tela. Who, que significa quem, which, que significa que, e where, que significa onde. Então, vamos lá. A palavra who nós usamos para pessoa. Muito bem. A palavra which nós usamos para animais e coisas, situações. E a palavra where nós usamos para lugares. Beleza? Pausem o vídeo, façam o exercício e voltamos a nos falar daqui a pouquinho. Exercício feito, vamos então, frase a frase, com muita calma, realizar esta atividade. Letra A. I have a sister. Is 18 years old. Vamos observar o termo que antecede o pronome relativo. Ou seja, a primeira palavra aqui na frase A é a sister. A sister, pessoal, é pessoa. Se sister é pessoa, então vou completar a frase com a palavra who. I have a sister who is 18 years old. Vamos lá então. Eu tenho uma irmã que tem 18 anos de idade. Então, mais uma vez, o objetivo do pronome relativo, o objetivo da palavra who, o objetivo da palavra which, o objetivo da palavra where é ligar duas ideias em uma mesma sentença. Tudo bem? Letra B de bola. The dog. Eu já sei que the dog é um animal, certo? The dog. O cachorrinho ou uau. Se aqui eu estou falando de um animal, a palavra que eu devo usar é a palavra which. Which. The dog which is sleeping. O cachorro que está dormindo is sick. Está doente. Beleza? Letra C. My brother is the only one. Aqui eu quero chamar a sua atenção porque talvez você tenha um pouco de dificuldade. My brother is the only one. Gente, a expressão only one significa único e está substituindo a própria expressão, certo? Irmão. Então vamos ver aqui. My brother is the only one. Como é pessoa? Who can repair, reparar, consertar o seu carro. My brother is the only one who can repair your car. Meu irmão é o único que consegue reparar, que consegue consertar o seu carro. Letra D de dado. Paris is the city. Paris is the city. Met, conhecer, encontrar. Your mother, a sua mãe. Paris é a cidade. Como Paris é cidade, é uma cidade, e o termo que antecede aqui é um lugar, a palavra que corretamente nós vamos usar, você já até sabe, é a palavra where. E aqui acima faltou a palavra who, tá? Desculpem-me. Paris is the city who I met your mother, who I met your mother. And London is the city where we went on, onde nós passamos, ou nós fomos de férias, ok? On holidays, porque holidays você já sabe que é férias. The cat. The cat. A própria palavra cat, você já sabe, o gato, animal. Eu vou usar a palavra which. Muito bem. The cat which is on the bed. O gato que está em cima da cama is very
is very nice. É muito legal, é muito gentil, ok? The man. A palavra the man, a expressão the man, você já sabe que é o homem, pessoa, ser humano, então não tenho nem o que perguntar. The man who is looking at me, o homem que está me olhando, makes me scared, me assusta, scared, assusta. This is the house, esta é a casa, esta é a casa I live. Gente, vamos observar aqui duas coisas. A palavra casa, a casa, dá a ideia de lugar. Se a casa dá a ideia de lugar, então eu vou usar a palavra which, que é a segunda observação. This is the house which I live. Which I live? Ah, não. Não pode ser which I live. Por quê? Porque eu estou falando de lugar. Se eu estou falando de lugar, eu vou usar de fato a palavra where. This is the house where I live. Esta é a casa onde eu vivo, onde eu moro. Vamos falar agora de um objeto. Agora sim. The ruler. The ruler, eu tenho aqui a régua, certo? Is on the table. Se eu estou falando de coisa, não estou falando de pessoa nem animal, eu estou falando de um objeto, então eu vou usar a palavra which. The ruler which is on the table is not mine. Is not mine. Is not mine. A régua não é minha, porque mine significa minha. This is the market I used to buy food. Este é o mercado, este é o supermercado where I used to buy, onde eu costumava comprar o que, gente? Food. Comida, onde eu costumava comprar comida. This is the market. Este é o mercado. Bom, nós já estamos na letra J. Até aqui, eu tenho certeza absoluta que você já entendeu a dinâmica da atividade e que você já entendeu o uso das palavras who, which e where, certinho? Resta dúvida? Caso ainda tenha dúvida, vamos prosseguir com mais alguns exemplos para que não reste nenhuma dúvida. That is the plane. Aquele é o avião. Has just landed. Bom, aquele é o avião, certo? Just significa acabar, neste caso específico de construção frasal, certo? Do present perfect. Aquele é o avião que acabou de pousar. Como é um objeto, eu vou usar a palavra which. That is the plane which has just landed. Muito bem, vamos à última frase desta parte da tela. This is a quiet place. Quiet place, lugar calmo. Where, este é o lugar calmo, tranquilo. Where every student would like to stay. Would like to stay. Este é o lugar tranquilo, lugar calmo, onde todo estudante gostaria de stay. Ficar, hospedar. Vou subir a próxima tela, a próxima parte, para a gente terminar estas duas sentenças. The kids, as crianças, nós sabemos que the kids significa as crianças, as pessoas, correto? Certinho? Então, vamos colocar aqui. The kids who are eating now, as crianças que estão comendo agora, are my nephews, são meus sobrinhos. Beleza, Creuza. Vamos lá. The teacher, a professora, pessoa. Se professora é pessoa, eu vou usar a palavra who. The teacher who is talking is an English teacher. A professora que está falando é uma professora de inglês. Vamos trabalhar agora a pronúncia destas frases que estão aqui na tela para nós ficarmos bem craques. Letra A. Pause o vídeo se for necessário para você repetir, tudo bem? Eu vou ler numa dinâmica
normal, numa dinâmica fluente, beleza? Letra A. I have a sister who is 18 years old. Repita. Letter B. The dog which is sleeping is sick. Letter C. My brother is the only one who can repair your car. Letter D. Paris is the city where I met your mother. Letter E. London is the city where we went on holidays. Letter F. The cat which is on the bed is very nice. Letter G. The man who is looking at me makes me scared. Letter H. This is the house where I live. Letter I. The ruler which is on the table is not mine. J. This is the market where I used to buy food. Letter K. That is the plane which has just landed. Letter L. This is a quiet place where every student would like to stay. Letter M. The kids who tá? Vamos de novo. The kids who are eating now are my nephews. And the last sentence is this, my friends. The teacher who is talking is an English teacher. My friends, now we are going to make one sentence from two. The exercise number 2 asks, o exercício número 2 pede para nós make one sentence, ou seja, faça uma sentença, make one sentence from two. Faça uma sentença de duas partes dadas, usando a palavra who e a palavra which. Conforme diz o exemplo aqui, observem atentamente comigo. She worked for a man. Ela trabalhava para um homem. The man used to be an athlete. Então eu tenho duas sentenças. A sentença número 1 diz o seguinte, que ela trabalhava para um homem. O homem que ela trabalhava costumava ser um atleta. Então eu tenho duas partes. Eu preciso transformar uma parte só, uma sentença apenas. Então o que eu fiz? Sabendo que a última parte da frase 1 é uma pessoa, para eu ligar as duas, eu vou usar uma palavra que eu chamo de palavra relativa ou de pronome relativo. Por se tratar de uma pessoa, ser humano, eu vou usar então a palavra who. Então a frase ficou assim: She worked for a man who used to be an athlete. Ligando as duas partes, a parte 1 e a parte 2, eu usei a palavra who. E aí eu tive apenas uma sentença, eu tenho apenas uma sentença. Para esta atividade, eu gostaria que você pausasse o vídeo, fizesse atentamente este exercício e nós voltamos a nos falar daqui a pouquinho. Exercício feito, letra B. They called a lawyer. Eles chamaram um advogado, porque eu aprendi que a palavra called significa chamar. E a palavra lawyer significa advogado, ADV. Lived nearby. A expressão nearby significa nas redondezas, nas proximidades, ok? Ou então por aqui. Então vamos entender a frase. Eles chamaram um advogado, o advogado morava por aqui. Aí agora eu preciso entender o seguinte, queridos, que, peraí um pouquinho, que a lawyer significa advogado, é pessoa. Então uma palavra para fazer este tipo de conexão é a palavra who. Então vamos à frase. Eles, called a lawyer, advogado. Como é pessoa, qual é a palavra que eu devo usar aqui na frase? Muito bem. Who
ok? Who, porque é pessoa. Who lived nearby. Certinho? Então, esta é a frase e atentamente vocês puderam observar que, por se tratar de pessoa, eu usei a palavra who para ligar as duas partes. E os cachorrinhos estão que latem aqui embaixo. Letter C. I sent an email to my brother. My brother lives in Australia. Meus queridos coleguinhas, vamos lá. I sent an email to my brother. Eu enviei um e-mail para o meu irmão. Meu irmão, vocês já puderam perceber que é pessoa. Se meu irmão é pessoa, eu vou ligar a primeira parte à segunda parte, ok? Ligar a primeira parte à segunda parte. Para eu fazer essa conexão, então eu vou usar novamente a palavra who. I sent an email to my brother who, porque aqui eu tenho a palavra who lives in Australia. Aqui, queridos, nós podemos perceber o seguinte. Não é difícil de vocês entenderem. Eu usei a palavra who porque eu tenho um termo que a antecede, que é pessoa, certo? My brother. Por isso eu usei a palavra who. Então a frase ficou assim: eu enviei um e-mail ao meu irmão que mora na Austrália. Letra D. Letra D diz assim: The customer liked the waitress. The waitress was very friendly. Vamos entender. O termo que antecede, né, que vai anteceder o pronome relativo é a palavra waitress, que é pessoa. E por que vai anteceder? Gente, porque observe atentamente uma coisa aqui. Eu observei. Aqui, gente, ó, no final da primeira parte eu tenho the waitress e no início da segunda parte eu também tenho a expressão the waitress. Por quê? Para que eu vou ter dois termos iguais numa mesma ideia de conversação ou de leitura se eu posso unir as partes mantendo a ideia e simplificando ainda a minha construção oral, a minha construção frasal, a minha construção por extenso, certo? Como waitress é pessoa, o pronome que eu vou usar para substituir, para ligar o termo, eu já vi que é a palavra who. Então vamos lá. The customer likes. Likes o quê? Deixa eu apagar aqui para pegar um espaçozinho maior. Likes the waitress who was very friendly. Vamos ver aqui. The waitress, beleza. Eu tenho a garçonete, certo? Who was, que era ou que foi muito amigável, foi muito gentil. Então, o cliente gostou da garçonete, que foi muito gentil, que foi muito amigável. Vamos observar a leitura da frase agora numa fluência legal, numa fluência bacana. The customer likes the waitress who was very friendly. Não é melhor do que falar assim? The customer liked the waitress. The waiter was very friendly. Não tem necessidade. Vamos construir uma ideia só, uma sentença só, evitando aqui então a repetição de palavras. We broke the computer. We broke the computer. The computer belonged to my father. Duas frases. Então, mesma observação. Na primeira parte, eu tenho aqui a palavrinha computer, certo? Que repete novamente aqui, ó, the computer. Para que eu vou manter essas duas palavras se eu posso manter apenas uma? Então vamos lá. We broke.
E fique atento porque computer agora, gente, é objeto, tá? The computer, se é objeto, é coisa, eu não vou usar a palavra who. Qual é a palavra que eu vou usar? Which. Ou seja, we broke the computer which belonged to my father. Tradução: nós quebramos o computador que pertencia a meu pai. Então, em inglês, eu tenho o seguinte termo: we broke the computer which belonged, ok? Which belonged to my father, que pertencia a meu pai. Então, vamos à próxima ideia. They lived in a city. Observe que aqui eu tenho a expressão city again. Apareceu novamente a expressão a city. Porque na frente aqui, ó, você já pode ver city de novo. Então, eu tenho duas palavras repetidas que eu não preciso manter. Eu posso usar apenas uma. Para usar apenas uma palavra, eu preciso de uma substituição. Qual palavra vai substituir ligando as duas partes? Uma que mantenha o mesmo sentido. They live in a city. Eles moram em uma cidade. The city is in the north of England. Aqui eu posso usar até duas, né, situações. Ó. Por exemplo, a cidade é no norte da Inglaterra, né? Por Gaggle. They live in a city in the north of England. Então vamos lá. Eles moram, estou falando de lugar, certo? They live in a city which is ou where is. Aí agora fica a dúvida. Eles moram numa cidade onde é no norte? Não, não ficou legal, né? Então posso usar aqui a palavra which, que dá certo também, ó. They live in a city which is in the north of England ou where. Vamos ver se a palavra where também dá certo. Where is in the north of England? Ou seja, a palavra where aqui vai ficar melhor, não vai? Vamos ver se fica. Eles moram na cidade que está ou onde é no norte da Europa. Ou então a palavra which fica melhor. Muito bem. A palavra which, apesar de não determinar especificamente lugar, né? Ela fica melhor textualmente, ok? Vamos lá então. My sister has three children. Minha irmã tem três crianças. Três crianças. They live in a city. Deixa eu voltar aqui, gente, para ver se vai ficar legal mesmo. They live in a city. The city is in the north of England. They live in a city where is in the north, onde é no norte, onde está no norte. O where aqui, na verdade, pessoal, vai ficar melhor, viu? Vocês vão corrigir aí para mim, então. Deixa eu apagar essa frase, porque aqui, ó, senão vai dar confusão para vocês, né? E nós não queremos confusão. Então, vamos colocar aqui, they live in a city, where ou which. Esta causou uma confusão lascada, né? Mas vamos com calma. Qual fica melhor? Eles moram em uma cidade que está no norte da Inglaterra, ou eles moram em uma cidade onde está no norte da Inglaterra? Não, aqui no caso eu vou ligar usando realmente a palavra which. Eu estou com esta dúvida, mas é porque texto é incrível, né? Mas o which é melhor. Porque se eu puder trocar pela palavra that, vai dar certo. Trocando pela palavra that e o texto deu certinho, então quer dizer que a palavra pode ser which, ok? Então, they live in a city that is certinho? Então, a palavra correta aqui é which. My sister has three children. Minha irmã tem três crianças, ok? My sister lives in Australia. My sister has two children. My sister lives in Australia. Vamos lá. Eu sei que my sister
é o termo que começa a frase a seguir. Então, é pessoa. Da mesma forma, eu vou falar sobre ela e suas 3 crianças. My sister. Aí aqui, gente, eu posso até colocar, fazer uma construção assim, ó. My sister, vírgula, who lives in Australia, ok? Lives, aliás, né? Lives, has 3 children. Minha irmã, que mora na Austrália, tem 3 filhos. My sister has 2 children who lives in Australia. Aqui, meninos e meninas, eu tenho o seguinte problema e eu vou explicar para você o porquê eu não segui a mesma dinâmica das outras frases. Porque, observe, o termo que está antecedendo my sister é 3 children, é 3 crianças. A informação adicional que eu estou passando aqui não é sobre as crianças, é sobre a irmã. Por isso que a palavra sister apareceu 2 vezes. E se eu fosse seguir a dinâmica de apenas colocar o pronome relativo depois do último termo, não daria certo, porque children é criança. Aí a frase ficaria assim e eu vou te explicar. Ó, observe atentamente aqui abaixo. My sister, ó, estou repetindo, ok? Has 3 children. Aí, se eu for olhar esse termo nessa construção aqui, children é crianças, ou seja, plural. E a palavrinha que começa a partir do ponto, certo? É my sister, uma pessoa só. Então, não estou passando informação sobre as crianças, até porque o verbo está com a letrinha S, que nos diz o quê? Singular. Então, por isso, eu estou passando uma informação sobre a minha irmã, my sister. Continuando os nossos estudos, agora nós temos uma definição que você deve levar em consideração, ok? Vamos trabalhar palavras e vocabulário além de gramática. We can use that. Nós podemos usar a palavra that instead of who or which. O que eu quero dizer aqui é que as palavras who e which podem ser substituídas pela palavra that, que a frase, que a oração não perde o seu significado, tá bom? Porém, nas defining clauses, ou seja, nas orações restritivas, ok? E também nas orações, e nas orações que nós chamamos de explicativas, non-defining clauses, nós não podemos fazer esta substituição, até porque as orações non-defining, elas são explicativas, né? Elas não são necessárias para nós entendermos a frase, tá bom? Aqui nós estamos falando, gente, de frases, orações, né? Que uma depende da outra, ou uma não depende da outra. Por isso, nós estamos trabalhando atentamente este conteúdo, tá bom? E eu vou explicando mais e mais para vocês. Agora, pause o vídeo, faça o exercício 3. Ele pede para nós lermos as ideias e marcarmos verdadeiro ou falso, tá bom? Esta atividade é sobre as orações restritivas e orações explicativas, defining clauses ou non-defining clauses. Agora que você fez o exercício, vamos lá. Verdadeiro ou falso? True or false? Relative clauses describe or give extra information about something. Eu estou falando o quê? Que as orações relativas, elas descrevem ou dão uma informação extra sobre alguma coisa. Verdadeiro ou falso?
verdadeira ou falsa esta afirmação? Ela é verdadeira, porque sim, nós passamos uma informação adicional sobre alguém, ok? Nós entendemos que aqui as orações, né, relativas são uma maneira, uma forma de passar informações sobre uma pessoa, uma coisa, um lugar, um evento, certo? E é aquilo que eu comentei anteriormente. Normalmente nós usamos as orações relativas para evitar a repetição de alguma informação que já foi citada aí acima, tá bom? Vamos lá então. We use, letter B, we use relative pronouns like which, ok, nós usamos pronomes relativos como which, beleza, that, who, and where. Nós usamos os pronomes relativos, certo? Como like, aliás, como like não, né? Como which, como that, como who, certo? Nós usamos essas palavras e tem mais. E who no início, at the beginning of relative clauses. Esta frase, ela é verdadeira ou ela é falsa de acordo com a nossa apostila? Ela é verdadeira. Então você pode marcar aí o que? True também. Este exercício, pessoal, continua aqui abaixo. Então eu vou descer mais um pouquinho porque nós temos a letra C para ser feita aqui. The information in relative clauses is always essential for understanding the sentence. Eu estou dizendo aqui que a informação, certo? Nas orações relativas são sempre ou é sempre essencial para o entendimento do texto. Gente, esta com certeza é falsa. Sabe por que é falsa? Porque em algumas situações, certo? Eu posso tirar a informação adicional que o texto continua entendido do mesmo jeito, ok? Some relative clauses give additional information. Some relative clauses, algumas orações relativas, dão informação adicional que não é essencial para o entendimento. Sim, é verdade. É verdade mesmo, porque às vezes eu posso tirar, né, a parte, essa oração da frase, que o texto continua com o mesmo sentido, com a mesma informação, certo? Às vezes realmente não é essencial. Certinho, gente? Até aqui vocês estão entendendo? Ah, bacana. Verdadeiro. Relative clauses that give additional information. Vamos lá. Orações subordinadas que dão informação adicional, elas são chamadas de defining. Ou seja, as orações relativas que dão uma informação adicional, certo? Apenas uma informação adicional, não essencial, são chamadas de restritivas. Defining. Yes ou no? Restritivas. Está restringindo ali? Esta informação é falsa, porque neste caso aqui, a informação adicional ela pode ser tirada da frase, ok? Do contexto. Letra F. We can use exactly the same relative pronouns in defining and non-defining relative clauses. Nós podemos usar exatamente o mesmo pronome relativo para sentenças restritivas, que no caso aqui nós temos os defining, ou então explicativas, uma oração que vem apenas para explicar. Verdadeiro ou falso? Gente, essa informação é falsa, porque nem sempre nós usamos os mesmos pronomes relativos. Sabe por quê? Nós, nas orações chamadas restritivas, defining, por exemplo, nós podemos usar a palavra that, ok? Mas nas explicativas, nós não podemos usar a palavra that para substituir palavras como who e which, ok? Então fique atento a isso aí. Então esta informação é falsa.
Punctuation is different from defining and non-defining clauses. Ou seja, a pontuação é diferente. A pontuação é diferente para as orações restritivas e orações explicativas. Verdadeiro. Sabe por que verdadeiro? Porque quando eu tenho a oração restritiva, aqui neste caso, eu não uso vírgulas. E aqui na oração explicativa, eu uso vírgula. Então, esta pontuação é diferente, tá bom? Vamos falar agora de orações chamadas de restritivas. Orações chamadas de restritivas, ou seja, defining, ok? Defining relative pronouns. E vamos falar também destes pronomes. Defining relative pronouns, gente. Defining relative pronouns, ou seja, quais são os pronomes, o que eu acabei de comentar ali acima. Quais são os pronomes das orações restritivas? E quais são os pronomes das orações explicativas? Non-defining relative pronouns. Vamos lá, acompanhem comigo. We use defining relative clauses. Nós usamos as orações restritivas, defining, restritivas, to give essential information about someone or something. Nós usamos as orações restritivas para dar informação essencial sobre alguém ou alguma coisa. Information that we need. Informação que nós precisamos in order to. Para, ok? Para entender o que, ou quem, ou para que, ou para quem, ou a que, ou a quem está se referindo algo. Por exemplo, acompanhem comigo o exemplo aqui abaixo, vou colocar uma setinha para você acompanhar aqui, isso mesmo. They're the people who want to buy our house. They're the people. Eles são as pessoas. Aí vem a oração, gente, que querem comprar a nossa casa. Esta oração aqui que eu destaquei depende da primeira para o entendimento. Portanto, eu preciso usar o who, porque o termo que antecede é pessoa. E pessoa é humano, né? Então, aí no caso, who want to buy, ok? Vamos descer um pouquinho a tela para a gente terminar essa parte da aula. We use, aqui abaixo, acompanha comigo, ó, na setinha aqui, ó. We use non-defining relative clauses. Nós usamos orações relativas explicativas para dar extra information, informação adicional, informação extra e detalhe sobre pessoa ou coisa. It is not necessary information. É uma informação desnecessária. É uma informação que não é necessária. We don't need it. Nós não precisamos dela to understand, para entender, né, a quem ou a que se refere ou está se referindo. Por exemplo, Claire, who work with, is doing the London Marathon this year. Claire, com quem trabalho, aqui faz um zigue-zague, tá, gente? Com quem eu trabalho, está participando da maratona de Londres this year, este ano. Observação interessante. A oração non-defined, ela vem separada, ela vem destacada entre vírgula.